Evangelho de João, capítulo de número 21, do verso de número 1 até o verso de número 17. Assim como você está, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia, né? Se for no computador, no celular também, né? Pode abrir aí. João 21, do 1 até o 17. E você me acompanhe com muita atenção na leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje na Escola Dominical nós estamos conversando sobre missões, né? E falando sobre teologia de missões. E teologia é o estudo de Deus. Então o autor colocou que quando nós estamos lendo a palavra, nós destrinchamos a palavra, né? Para destrinchar nós precisamos ler com bastante atenção, né? Para que possamos compreender aquilo que Deus quer falar conosco. João 21, do 1 ao 17. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da cidade da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois deles terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, é a tua palavra, Senhor, que é lida. Fala conosco neste momento, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ressurreição, amados irmãos, ressurreição traz transformação, né? Ressurreição traz transformação, mudança na vida das pessoas. Jesus ressuscitou para trazer a transformação que os discípulos necessitavam, né? A restauração que os discípulos necessitavam para as suas vidas, no ministério no qual eles haviam sido chamados.
Todos nós já tivemos decepções nessa vida. Todos nós já passamos por lutas, por dificuldades e já nos decepcionamos muitas vezes nesta vida. Às vezes, umas decepções maiores, outras menores, mas o fato é que todos nós já nos decepcionamos. E os discípulos estavam vivendo este momento de decepção aqui nesse texto em que nós lemos, amados irmãos. Eles tinham uma expectativa a respeito de Jesus. De repente, acontece de outra forma, que eles não conseguem entender o porquê está acontecendo de forma diferente daquilo que eles pensavam. Não daquilo que Jesus havia ensinado, mas daquilo que eles pensavam e que eles tinham compreendido. Por isso que é muito importante nós ousarmos, conversar sobre teologia, falar sobre Deus, estudar sobre Deus e descobrir realmente o que se encontra nas entrelinhas daquilo que nós lemos ali na palavra do Senhor nosso Deus. Porque muitas vezes não entendemos da maneira como é, Outras vezes ouvimos de pessoas falar e vamos somente repetir aquilo que nós temos ouvido e não paramos para estudar, para saber realmente qual é a verdade a respeito deste assunto. O que a Bíblia ensina de verdade a respeito desse assunto. Os discípulos tinham passado 3 anos junto com Jesus, ouvindo Jesus ensinar e pregar tudo mais, mas uma era a coisa que Jesus estava ensinando, que ele estava aprendendo e caminhando junto com Jesus, e outra era aquilo que Jesus realmente estava falando com eles a respeito do reino de Deus, porque eles não aceitavam a morte de Cristo Jesus. Eles queriam que Jesus viesse para governá-los mesmo, desse continuação ao governo terreno, porque essa era a expectativa deles. Então eles não entendiam o que estava acontecendo, e principalmente neste momento, ao ponto deste, discípulo tão conhecido na palavra do Senhor nosso Deus, o Pedro, ele dizer para os discípulos: eu acho que acabou tudo, eu acho que não tem mais nada para nós fazermos com aquilo que nós aprendemos. Foram 3 anos que nós tivemos e parece que não tem nada mais para nós fazermos. Aí disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para pescar. Vou voltar a fazer o que eu estava fazendo e que eu fazia e que eu sabia fazer antes disso. Então, eu vou pescar. Nós temos um hino que diz assim: quantos que corriam bem e de longe agora vão. Outros seguem que também, sem amor, vivendo estão. Pessoas que conheceram o Evangelho, mas que por um motivo ou outro se decepcionaram com um pastor, se decepcionaram com um irmão e acabaram se afastando da igreja por causa desse acontecimento. Porque a pessoa ela estava olhando tão somente para os outros, para os irmãos. Então ela se decepciona. Os discípulos estavam olhando para Jesus, mas não estavam aprendendo aquilo que ele estava ensinando. Por isso eles se decepcionaram e pensaram em abandonar e deixar tudo. Então nós temos muitas pessoas hoje até que são chamados desigrejados, porque eles se decepcionaram com alguma coisa na vida da igreja, por não entender realmente o assunto, por não aceitar aquilo, e acabaram saindo da igreja e se afastando de Deus, e se afastando de Jesus. Mas aí a gente pergunta, o que é que Jesus tem a ver com os nossos sentimentos quando eles são tratados tão somente de forma carnal? Nada. Porque quando nós buscamos ao Senhor e adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, nós não ficamos prestando muita atenção nas pessoas. Nós ficamos olhando para Jesus e querendo aprender de Jesus. E querendo ser edificado através dessa palavra. Então, se você ficar sabendo, se você ver alguém, que está distante, convide-o para que ele possa ler a palavra do Senhor nosso Deus, e para que ele possa começar a olhar para Deus, deixar de olhar para as pessoas, porque você não veio na igreja por causa de gente,
Você vem na igreja por causa de Jesus. Você vem para servir ao Senhor. E vem para aprender a palavra do Senhor e colocar essa palavra em prática. E Pedro, então, ele diz aqui: eu vou pescar. Aí os outros também falam: bom, já que você vai, né, nós também vamos com você. Mas o ressurreto sempre vem ao nosso encontro. Jesus sempre vem ao nosso encontro, né? Ele não nos deixa só. Ele não nos abandona. Ainda que nós, muitas vezes, estejamos querendo abandonar a fé, abandonar o barco, abandonar a igreja, mas Jesus sempre vem ao nosso encontro. E, amados irmãos, no versículo de número 3 e 4, né, fala exatamente que eles saíram, entraram no barco naquela noite, nada apanharam. Navegaram a noite inteira e nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Jesus vem ao encontro deles ali na praia, naquela madrugada. Quando eles estão decepcionados, quando eles estão tristes e quando eles descobrem que nem pescar eles sabem mais. Nem pescar eles sabem mais. Mas Jesus vem ao encontro deles. A Bíblia registra no versículo 4, mas ao clarear da madrugada estava Jesus ali na praia. Jesus sabia que eles iam ali. Por isso Jesus foi ao encontro deles. Porque Jesus não nos abandona, Jesus não nos deixa, Jesus não nos esquece. Às vezes nós nos entristecemos com alguma coisa e procuramos um refúgio e procuramos outro refúgio, mas eu quero dizer para você que onde você estiver nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nos seus questionamentos, Jesus sempre estará ali. Ele sempre vem ao nosso encontro, Ele não nos deixa de forma nenhuma. Você pode sair, né? Pegar o seu carro, sair lá para o meio do canavial, lá no meio do mato, né? Pode pegar sua bicicleta, sua moto, ou quem sabe você mesmo sair sem direção, falar assim: hoje eu não quero ver ninguém, não quero estar com ninguém, e num lugar bem escondidinho, onde você acha, fala assim: aqui eu estou sozinho. Mas o Senhor não deixa sozinho. O Senhor sempre vai ao seu encontro. Naquela madrugada ele foi ao encontro dos discípulos. E Ele sempre vai ao nosso encontro, Ele sempre vai ao seu encontro, nas madrugadas da sua vida, quando você acha que você está sozinho, quando você acha que você está lamentando e chorando e que não tem ninguém junto com você. Eu quero dizer que o Senhor não te deixa, o Senhor não te abandona, o Senhor está sempre com você. O ressurreto está sempre presente. Amém? Você sente a presença do Senhor, se você estiver em um lugar distante, né? Sozinho, você ouve os cantos dos pássaros, você ouve o soprar do vento. Às vezes você fica como o Elias lá no monte, né? Acontece um monte de terremoto ao seu redor, né? E você fica naquela situação, né? Mas é o Senhor que quer falar com você, é o Senhor que quer conversar com você. Às vezes nas madrugadas da noite, quando as lágrimas vêm e nós estamos passando por momentos difíceis, né? Mas o Senhor está ali no seu travesseiro para enxugar suas lágrimas, para falar com você, porque Ele prepara todas as coisas e Ele não te esquece, Ele não te deixa, assim como Ele não deixou os discípulos que disseram que iam voltar para pescar, e eles não se deram bem na pescaria, mas Ele não deixou, Ele foi ali ao encontro deles. Esse Cristo que ressuscitou é o mesmo que esteve lá com Pedro e com os discípulos. Esse Cristo que ressuscitou é o mesmo que tem estado com você no seu dia a dia. E Ele não se esquece de você. Em segundo lugar, amados irmãos, versículo 5 e 6. Eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Aí então Jesus vem ao encontro deles. Jesus vai ao encontro deles e pergunta para eles: tendes alguma coisa para comer? Eles não sabiam que era Jesus, né? Eles tinham deixado o evangelho para ir pescar.
Mas Jesus não deixou que eles ficassem decepcionados. Olha como esse Deus é maravilhoso. Olha como esse Deus é cuidadoso. Ainda que muitas vezes nós estejamos fugindo da sua presença, querendo fazer aquilo que não é da sua vontade, mas Ele vem e Ele atende e Ele fala conosco através da situação na qual nós estamos vendo, porque nós nos colocamos naquela situação, mas Ele vem e Ele trata conosco ali. E Ele vem ao encontro dos discípulos e pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? E eles: nós não temos nada, não. Aí Jesus disse para ele: ó, lance então a rede pelo lado direito. E assim eles fizeram e pegaram uma grande quantidade de peixe. Jesus restaurou a pescaria deles, ainda que Jesus não quisesse que eles voltassem a pescar. Mas Jesus entende o coração deles. Entende o momento que eles estão vivendo. E restaura a vida deles como pescadores. Com Jesus, ainda que eles estivessem fazendo aquilo que o Senhor não queria que eles fizessem, mas Jesus está ali e restaura a vida deles como pescadores. E eles conseguem pescar novamente. Com Jesus, eles conseguem pescar novamente. Dá para entender isso? Com Jesus, eles conseguem pescar novamente. Sem Jesus não tem peixe, mas com Jesus, ainda que Jesus não queira que eles estejam ali naquele momento, naquela situação, mas Jesus restaura a vida deles como pescadores. Jesus quer que eles entendam uma coisa, que eles dependem da presença dEle. E Jesus quer que nós entendamos isso também, que nós dependemos, amados irmãos, da presença do ressurreto na nossa vida, no nosso dia a dia, e Ele nos restaura. Amém? Terceiro lugar, os discípulos jamais esperavam, que, sendo Ele Jesus, fosse preparar uma janta para eles. Não, a janta não, um café da manhã, tão gostoso, tão saboroso naquela manhã com peixe assado. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Jesus provê o alimento para eles. Naquela manhã, Jesus proveu o alimento para eles. Jesus é o Senhor, o Filho de Deus. Jesus é o soberano sobre todas as coisas. Mas Ele é esse Deus que zela, que cuida, que provê as nossas necessidades. E Ele vai ali naquela manhã e Ele prepara aquele banquete de assado ali de peixes para os discípulos. Jesus restaura a vida deles ali, alimentando-os. Jesus restaura o físico dele, alimentando-os através desses peixes. E por último, amados irmãos, Jesus restaura também o ministério deles, através de Pedro, do verso de número 15 até o 17. E eles se alimentam e eles sabem que é Jesus que está ali, É gostoso quando nós descobrimos e percebemos que Jesus está do nosso lado, Que Jesus está presente, Eu tenho certeza que você tem tido essa percepção da presença de Cristo Jesus ali na sua casa, ali no seu trabalho, Quando você está fazendo ali o seu alimento, o seu almoço, Quando você está andando pela rua, Parece que tem um monte de gente, mas você está sozinho, mas você sente a presença de Deus, os cuidados de Deus na sua vida, porque o ressurreto vem ao nosso encontro para nos restaurar constantemente. E aqui, amados irmãos, ele restaura o ministério dos discípulos, através de Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Pedro sempre se achou
o tal. Sempre se achou o bom. Sempre se achou capaz de realizar a obra do Senhor. Ele chegou a dizer para Jesus: não, Jesus, pode ficar sossegado. Porque comigo não tem dessa não. Eu vou com o Senhor até o final. Vou defender o Senhor com a minha própria vida. Ninguém vai mexer com o Senhor de jeito nenhum. Ele se achava superior aos outros discípulos. E aí então Jesus chega para restaurar o ministério de Pedro e ele pergunta: Simão, Pedro, filho de João, você me ama mais que os outros? Olha só, você me ama mais do que os outros? Às vezes nós achamos que amamos, né? Às vezes nós achamos que amamos, né? Às vezes nós achamos que somos mais crentes que os outros, né? Às vezes nós achamos que somos mais capazes do que os outros, né? Mas a vida nos ensina que nós jamais podemos achar que nós amamos mais do que os outros. Porque muitas vezes nós também falhamos, muitas vezes nós também cometemos pecado. E Pedro se achava, então ele tem que ouvir Jesus perguntando para ele: você me ama mais do que os outros? Você acha que você me serve melhor do que os outros? Você acha que você tem um ministério melhor do que os outros? Depois de ele ter negado 3 vezes Jesus, ele não tem mais a coragem que ele tinha de dizer antes. Porque agora ele conheceu o caminho da humildade. Agora ele conheceu o caminho da espiritualidade. Agora ele conheceu o caminho do tamanho do discípulo diante do seu Senhor. E ele não ousa. Jesus aqui nessa primeira pergunta, Jesus pergunta o agapau, que é o amor sacrificial. Pedro, você me ama, agapau, com amor sacrificial? E ele não é capaz de dizer para o Senhor que ele ama Jesus com amor sacrificial. Ele disse: Senhor, amas mais que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele diz: olha, Filéu, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu tenho amor pelo Senhor. Mas agora ele reconhece que ele não tem esse amor ágape que Jesus teve de entregar a sua vida lá no Calvário. E ele reconhece que ele fracassou. Ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí então Jesus pergunta para ele, novamente: tu me amas? Mas ele pergunta novamente, agapau. Você me ama com amor ágape, Pedro? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz para ele: então pastoreia as minhas ovelhas. Pastoreia as minhas ovelhas. Mas Jesus não deixou o coração de Pedro sossegado com 2 perguntas, só porque ele tinha negado Jesus 3 vezes, né? Que Cristo que é esse, né? Mas, Jesus, por que Jesus usou dessa forma, né? 3 vezes, né? Não podia ser uma só, 2, mas 3 foi porque ele negou 3 vezes. Amados, isso nós precisamos entender. Que Deus tem um ensino assim, tem uma didática maravilhosa. E Ele quer que nós estejamos sempre lembrando, né, de quem nós somos, do que nós fizemos, de onde nós saímos, para que jamais nós venhamos a nos orgulhar do ministério que nós estamos fazendo, das bênçãos que nós estamos recebendo. Porque nós somos apenas servos, e todos somos servos. E Pedro achava que ele era superior. Então 2 vezes Jesus pergunta a agapau: você me ama, agapau, né? Que é o amor sacrificial, você me ama dessa forma, Pedro? Aí Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí na 3ª vez, amados irmãos, Jesus já pergunta para ele pela 3ª vez, mas não usa
o ágape. Pergunta para ele do filéu: Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristece por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E que eu jamais vou dizer que eu sou melhor do que os outros e que eu amo com amor sacrificial. Porque eu posso falhar. Porque eu posso errar. Mais vezes na minha vida. Aí então Jesus disse para ele: apacenta então o meu rebanho. Apacenta o meu rebanho. Deus me chamou, Deus te chamou, Deus entregou na sua mão um ministério. E através da ressurreição de Cristo Jesus, Ele tem restaurado as nossas vidas dia após dia. Ele tem estado conosco todos os dias, como Ele prometeu, amados irmãos. Até na nossa pescaria, que muitas vezes nós vamos fazer, Jesus se manifesta, né? E manda os peixes para lá também, né? Ah, se não fosse Ele, né? Jesus também tem provido o alimento no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família. E Ele tem restaurado o nosso ministério a cada dia. E nesse tempo nós estamos aqui celebrando a Páscoa, hoje vamos estar aqui ao redor da mesa do Senhor. Vamos nos lembrar que foi exatamente nesse dia em que o Senhor celebrou com os discípulos a ceia, e Ele instituiu a ceia, foi que Ele, depois de ter ministrado a ceia, depois de ter ministrado aos discípulos, Ele pega a toalha e vai lavar os pés de todos. Mostrando exatamente o quê? A humildade. Por que é que nós servimos a Cristo? Tão somente por um motivo. Pela alegria de poder servir ao Senhor, o nosso Deus. Pela alegria de poder testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus, que é a simplicidade, que é a humildade, que é o amor, mas jamais o querer ser superior ao outro. Jamais o querer ser melhor do que o outro. Somos chamados e somos todos servos do Senhor, para servir ao Senhor com aquilo que somos e com aquilo que temos. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de toda a criação, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o Cristo ressurreto das nossas vidas. É o Cristo que veio, entregou sua vida lá no Calvário por nós, derramou o seu sangue, nos lavou e nos limpou de todos os nossos pecados e nos trouxe para debaixo da sua maravilhosa graça. E obrigado, Deus, pela ação gloriosa do Teu Santo Espírito, Pai, no poder da Sua ressurreição, que demonstra sempre, Deus, a Sua presença constante na nossa vida, onde nós estamos, o Senhor jamais nos abandona. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre está presente, Pai, e traz, Senhor, Deus, as Suas bênçãos sobre nós, Pai, e os nossos projetos caminham, porque o Senhor abençoa, porque o Senhor manda muitas vezes nós jogarmos a rede do outro lado, porque estamos olhando para um lado só, estamos olhando tão somente para algumas coisas, o Senhor nos dá um olhar mais amplo de tudo, e assim nós vencemos e vemos, ó Deus, as Suas bênçãos vindo sobre as nossas vidas, Senhor, e a nossa pescaria corre muito bem, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre prepara, Senhor, meu Deus, o melhor para os Teus filhos, o melhor para os Teus servos, Senhor, como o Senhor preparou naquela manhã, aquele lanche para eles, Senhor, de pão e peixe assado, Senhor, e eles se alimentaram gostoso ali naquela manhã. Obrigado porque o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades, e nós só temos que agradecer, Senhor, pelo suprimento, Senhor, meu Deus, do pão nosso de cada dia, nas nossas vidas, na nossa família, Pai. Queremos agradecer, ó Deus, também porque o Senhor tem nos ensinado a viver uma vida de simplicidade, de humildade, de servo na Tua presença, Senhor. E ser servo, ó Deus, simplesmente pelo prazer de servir ao Senhor dos Senhores, servir ao Senhor dos Exércitos, servir ao nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Olha para nós, Senhor, e usa-nos, Senhor, e envia-nos, ó Deus, para que sejamos, ó Pai, esses cuidadores das Suas ovelhas, esses cuidadores, Senhor Deus, uns dos outros, esses cuidadores, ó Deus, da Tua igreja, que sejamos, ó Deus, sempre pastores, para auxiliar, Senhor Deus, aquele que estão necessitados.
aqueles que precisam da sua graça, da sua direção, da sua palavra, do seu amor, Pai, que nós tenhamos, ó Deus, condições de cuidar de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.